Quais as melhores técnicas para ansiedade? Esses dias eu estava pensando sobre esse assunto, depois de buscar muitos lugares. Você que não sabe minha história, eu já passei por muitas vezes crises de ansiedade, depressão, e isso me fez buscar em vários lugares várias técnicas, né? Então busquei hipnose, busquei PNL, busquei terapia tradicional com psicólogo, também já busquei outros tipos de terapias, inúmeras terapias que eu já fiz na minha vida. E eu percebi que algumas tiveram melhores efeitos do que outras, e eu gostaria de trazer para você aqui as que eu considero que são as melhores, que também tem mais base científica para você fazer e também, quem sabe, poupar o seu tempo de buscar várias outras técnicas que, quem sabe, não vão te ajudar. Quero deixar bem claro um fator aqui. Eu não estou aqui para falar que quer dizer, as outras técnicas elas não são boas. Eu quero dizer que, pela minha experiência, o que eu busquei, essas foram as técnicas que mais me produziram resultados. Por que eu estou falando isso? Porque existe algo chamado efeito placebo. Não sei se você já ouviu falar sobre o efeito placebo, mas é justamente aquela questão da pessoa acreditar no que ela está fazendo, e se essa pessoa for convencida e ela acreditar racionalmente, conscientemente, subconscientemente, que aquela técnica vai ajudar ela, ou quem sabe aquele remédio específico vai ajudar ela, né? Sei lá, um remédio específico ali. Se eu acreditar que esse remédio vai me ajudar, existe o efeito placebo, que muitas vezes as pessoas elas melhoram simplesmente por acreditar que aquela técnica ou aquele remédio vai ajudá-la. E muitas vezes as pessoas tomam pílulas de farinha, que é como brinca, né? Pílulas de açúcar, e muitas vezes as pessoas melhoram. Então esse é o efeito placebo, esse é o efeito real, já foi estudado, inclusive tem livros sobre isso, que meu livro não está aqui, mas tem um livro chamado Efeito Placebo, que já exatamente vai explicar isso. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque muitas pessoas falam assim, mas aquela técnica não funciona. Só que já existem pessoas que foram curadas com aquela técnica, que melhoraram com aquela técnica, e aí, mesmo que a pessoa fale, não, mas esse não tem comprovação científica, ok? Mas existe o efeito placebo, que a pessoa acreditou que fazendo aquela técnica ela ia melhorar, e ela realmente melhorou. Algumas pessoas são mais sugestionáveis ao efeito placebo, e outras pessoas menos. Então, se você é menos sugestionável, provavelmente você não vai ter essas melhoras, mas se você é mais sugestionável, muitas vezes conseguem melhorias com essas outras técnicas. Tirando isso de lado agora, vamos falar sobre as técnicas que eu mais percebi que me produziu resultados. Primeiro foi a PNL. A PNL é uma técnica chamada programação neurolinguística, e essa técnica ela é baseada em você ouvir áudios, você trazer afirmações. A gente também fala sobre um pouco, a gente não, né? Mas o livro fala um pouco disso no Poder Sem Limites, vai falar sobre PNL. Também existem livros sobre PNL, existem áudios no YouTube sobre PNL também. E você pode colocar ali a PNL, por exemplo, para ansiedade, para depressão, e você vai ouvindo ali histórias, ou você vai ouvindo certas palavras que a pessoa vai te guiando, vai trazendo essas afirmações. Você vai ouvindo isso, vai produzir novos pensamentos, novos sentimentos, e essas crenças vão mudando através desses áudios de PNL. Existem pessoas que atendem também PNL clínica, você pode ir a um profissional da PNL para fazer esse processo, ou você também pode ouvir esses vídeos no YouTube, tá bom? Eu acho que é uma técnica muito válida, que com validação científica, há muito tempo já essa técnica existe, inclusive é falado no livro Tony Robbins, que é o Poder Sem Limites que eu falei, e essa técnica realmente, comprovadamente, ela produz resultados. Segundo ponto, que eu acho que agora eu quero trazer coisas mais práticas que você consegue realmente colocar em prática, quem sabe já agora. Segundo ponto, breathworking. E eu vou falar sobre breathworking e depois a meditação. Eu quero que você entenda que são duas coisas, mas que geralmente você deve começar pela respiração breathworking e não pela meditação. Você já vai entender por quê. O que é breathworking? É exercício de respiração. Simples. Breathworking é em inglês, breath, respiração. Working, exercício, trabalho, né? Trabalho de respiração, exercício de respiração. Então, o que é o exercício de respiração? As pessoas que estão com ansiedade, estresse, burnout ou depressivas, muitas vezes elas estão com uma respiração errada. Uma pessoa ansiosa é muito comum a pessoa respirar muito e de forma curta. Então esse processo de respirar muito de forma curta faz com que a pessoa fique num estado de alerta. A respiração favorece o seu corpo estar nesse estado de alerta. Inclusive tem um livro aqui, que eu acho muito legal, que é o livro Respire, do James Nestor, ou James Nestor, não sei como é que fala,
mas que ele vai falar sobre a ciência perdida da respiração. E nesse livro ele faz um questionamento que eu acho muito legal e muito válido. Será que por eu ser ansioso eu respiro muito e curto? Ou será que por eu respirar muito e curto eu fico mais ansioso? É uma pergunta muito boa de se fazer, né? Porque e se eu tive um processo de ansiedade e por esse processo de ansiedade eu aprendi a respirar de forma curta e rápida, né? Curto e muitas vezes, no caso, né? Eu respiro curto, mas eu respiro muito. E se eu tive esse caso de ansiedade, aprendi a respirar dessa forma, que é uma resposta, é uma forma errada, e por respirar assim eu continuo ansioso? Esse é um fator que também é mencionado no livro. E muitas vezes eu percebi que comigo era assim. Então, eu tive uma crise de ansiedade, tive o trauma ali, né, como a gente fala. Lembrando que o trauma não é o que te aconteceu, mas o trauma é o que aconteceu dentro de você, frente ao que te aconteceu. Então, quando aconteceu lá aquele problema na sua infância, não é o que aconteceu, mas é o que aconteceu dentro de você, frente àquilo que aconteceu. Então, se aconteceu esse momento, ou um momento de ansiedade, você passou por um período de ansiedade muito grande, aí você aprendeu a respirar de forma curta e rápida, e esse processo fez com que você tivesse esse ciclo de ansiedade. Então esse livro vai falar um pouco sobre isso. Tem até aqui uma frase do Wim Hof, que também o Wim Hof também é um cara que eu estudo bastante, tem um livro dele também, que não está aqui, mas ele também vai falar sobre respiração, exposição ao frio, e ele vai falar justamente sobre isso. Perceba a sua respiração. Se você tem ansiedade, se você está com um ataque de pânico, estressado, perceba a sua respiração. E o breathworking, ele é um caminho muito bom para você ensinar novamente ou reensinar o seu corpo a respiração correta que vai fazer você ficar no estado de maior calma, maior tranquilidade. E aí sim, agora a gente chega no terceiro ponto que eu digo, que é a meditação. Perceba que eu estou trazendo aqui um caminho para você. Então, por que eu falei o breathworking antes da meditação? Porque se você nunca meditou, se você está com problema de ansiedade, mente muito acelerada, você não vai conseguir sentar e meditar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar lá, vou aqui pegar 10 minutos, vou ficar sem nada e vou ficar ali percebendo a minha respiração. Você não vai conseguir fazer isso. E eu nem sugiro que você faça isso também pelo seguinte fator. Você vai tentar fazer alguns dias, não vai conseguir, vai se frustrar. E depois, quando você se frustrar, você vai conectar, né? No seu cérebro vai acontecer uma associação de que aquilo é uma coisa muito chata, que é uma coisa insuportável. E depois que você associa a meditação com algo insuportável, chato, infernal, vai ser muito difícil você voltar a meditar depois. Então, não sugiro que você faça isso, porque você tem que ir pela escadinha. Inclusive, aqui no link da descrição, você pode entrar no grupo da Tribo da Mente. Essa Tribo da Mente é um lugar onde a gente se ajuda na questão de ansiedade, depressão, também sobre como dormir melhor, que é algo muito importante que interfere em todos esses âmbitos. E lá dentro desse grupo você também vai ter a possibilidade, vamos dizer assim, de participar do nosso treinamento, né, que é o desafio de 21 dias, que vai te ensinar a conseguir treinar o seu corpo para ser uma pessoa mais calma, mais tranquila e mais relaxada. E lá dentro desse grupo, inclusive, a gente vai fazer esse desafio que vai começar com o breathworking, depois vamos terminar na meditação. Você vai conseguir fazer esse caminho até você conseguir meditar e aí ensinar o seu corpo a ser mais tranquilo e ser mais relaxado e diminuir a velocidade dos seus pensamentos. Então, de novo, por que é tão importante você seguir? Na respiração, você ensina o seu corpo, você ensina o seu corpo a relaxar, porque você vai mudar a ordem da respiração. Então, quando você respira curto e rápido, você ativa o seu sistema nervoso simpático. Quando você respira pouco e profundo, você ativa seu sistema nervoso parasimpático, que você relaxa. Então, qual que é o caminho para a meditação? É você começar com os exercícios de respiração, que não precisa ser muito tempo no dia, pode ser 5, 6 minutos. Você vai começar com os exercícios de respiração. Por que é muito legal começar com o exercício de respiração? Porque ele é algo ativo, ele não é algo passivo. Quando você está ali na meditação, você tem que ficar parado, prestando atenção no ar, ouvindo quem está falando e tal. É algo passivo. E para quem está muito ansioso é difícil começar assim. Então você começa com a respiração, que é algo ativo. Você vai respirar de forma ativa, você vai fazer aquele processo. E você vai relaxar de forma ativa. Você vai estar fazendo algo para relaxar. Você não vai parar e não fazer nada para relaxar. Então você vai começar respirando, aí depois você vai você vai migrar, eu digo assim, para meditação. E aí você vai conseguir seguir esse caminho. Então,
essas são as duas ferramentas que hoje existem mais estudos científicos, e nesse livro eu já te falei que tem vários estudos científicos sobre esse assunto, que é a respiração e a meditação. Só que, de novo, por que essas duas coisas são tão importantes? Porque eu digo que são duas coisas que se complementam. O objetivo delas são diferentes. Então a respiração, ela vai te trazer agora um processo de relaxamento, um processo imediato de relaxamento. Você vai fazer o exercício, vai relaxar de forma imediata nesse momento e também vai ensinar um padrão de respiração. Você vai ensinar para o seu corpo um padrão de respiração. A meditação, ela já não é algo tão curto prazo assim. Ela até vai te acalmar um pouco nesse momento, só que não é, não é esse o objetivo dela. A meditação, ela vai ensinar os seus padrões de pensamento. Então, uma coisa a gente está falando aqui de algo físico, né, da gente relaxar aqui, ensinar um novo padrão de respiração, mas aqui a meditação é ensinar o seu novo padrão de pensamento, diminuir a frequência de pensamentos, alterar ali as suas ondas mentais, as suas ondas cerebrais. Então você vai mudar isso. Então é por isso que as duas coisas são tão importantes. Por isso que é difícil falar assim, o que eu devo fazer? Respiração ou meditação? Eu sempre vou falar os dois. Só que você tem que começar pelo caminho correto, que seria começar pela respiração para depois chegar na meditação. Esse é o terceiro ponto. E o quarto e último ponto, terapia. A terapia é indispensável. É indispensável por quê? Porque você vai conseguir conversar com uma pessoa de fora, essa pessoa vai de fora olhar para os seus problemas, ela vai te direcionar o que você está fazendo ali que você pode melhorar, o que você está fazendo de errado. Você também vai conseguir trazer para esse profissional que está te atendendo a sua forma de pensar naquele momento, vai conseguir trazer pensamentos que estão disfuncionais, vai conseguir trazer traumas que você não conseguiu tratar sozinho. E muitas vezes só esse processo de você falar dos seus problemas já ajuda o seu cérebro a reprocessar aquelas memórias. Então você consegue buscar terapeutas como a TCC, que são terapias muito boas. Outras linhas, você também pode buscar a TRG, que inclusive eu sou o terapeuta da TRG, estou aqui para te ajudar nesse assunto de ansiedade e depressão, que é uma ferramenta que tem muitas comprovações científicas no assunto de ansiedade e depressão, porque a gente consegue reprocessar as memórias que te levaram a ter ansiedade, te levaram a ter depressão. Então, e qual que é o grande diferencial que eu digo aqui do meu método? O meu método tem um grande diferencial que é o seguinte: muitos lugares ensinam só respiração, muitos lugares ensinam só meditação, muitos lugares, muitas pessoas são apenas terapeutas. E aí você tem que buscar alguém só da respiração, só que só a respiração também não vai te trazer o efeito completo. Ou você busca alguém que te ensina meditação, mas a meditação por si só também não vai fazer o efeito completo. E outros profissionais são apenas terapeutas, eles não te oferecem um pacote completo, um método completo de tratamento para ansiedade e depressão. Quando você junta a respiração, você ensina seu corpo um novo padrão de respiração, faz a meditação, ensina sua mente um novo padrão de pensamento, e você faz a terapia da TRG, por exemplo, que é o meu caso, e você reprocessa as suas memórias, aqui você tem a tríade perfeita para você reprocessar e você criar um novo padrão de pensamento, criar um novo padrão de vida, literalmente, e você vai conseguir lidar muito melhor com a ansiedade, com a depressão, com todas essas ferramentas embutidas. Então, se você quer aprender o método que está revolucionando realmente o mundo de ansiedade e depressão, clica aqui no link da descrição do vídeo, que você vai ser direcionada ao nosso grupo do WhatsApp, e lá dentro é gratuito, você clica aqui, vai gratuitamente lá para o nosso grupo do WhatsApp, e lá você vai ficar sabendo sobre todas as notificações. A gente tem uma comunidade que a gente troca assuntos, a gente tem perguntas e respostas, você pode perguntar coisas lá que você gostaria que eu respondesse no próximo vídeo aqui, e também lá eu vou trazer todas as informações sobre esse novo curso, que vai aliar você aprender o novo padrão de respiração, você aprender como meditar da forma correta, sem ser algo chato, infernal, e também com a terapia da TRG você vai conseguir reprocessar suas memórias. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, seu comentário, e eu queria agradecer a todos vocês, porque a gente chegou a 54, se eu não me engano, inscritos ontem, e a gente está aqui crescendo nosso canal para ajudar, com o nosso objetivo aqui é ajudar outras pessoas que estão passando por ansiedade, estão passando por depressão, querem aprender a dormir melhor também, e aqui o nosso objetivo é transformar o mundo que infelizmente hoje sofre com esse mal do século que é a ansiedade e a depressão. Vejo você no próximo vídeo.